Com vocês, começando o Conexão MM5, programa que vai discutir os aspectos mais relevantes da conjuntura nacional e internacional com o camarada Léo Leal. Sejam bem-vindos. Boa noite, Léo. Estamos aí. Boa noite, André. Estamos aí para mais um Conexão MM5, o programa semanal do Movimento Marxista 5 de maio. Léo, o tema do programa de hoje é Venezuela, situação e perspectivas. Nós temos visto, né, que desde o sequestro de Maduro por forças norte-americanas, né, um ataque imperialista, né, a situação na Venezuela se tornou ainda mais complexa, né? Não só dentro como fora da Venezuela, né? E a gente precisa meio que dar a proposta do programa hoje, a gente já começar a se debruçar de forma mais aprofundada sobre isso, né, Léo? Fazer um escrutínio, uma análise mais, né? E aí eu começaria perguntando, camarada, por onde o camarada vai começar a fazer essa análise e qual é o aspecto que o camarada vai começar destacando dessa conjuntura complexa em que a Venezuela está imersa, sobretudo a partir do sequestro de Maduro. Boa noite mais uma vez, camarada. Boa noite a todos. Boa pergunta. Por onde começar? Foi onde o Lenin escreveu antes do que fazer, né? Por onde começar, Lenin? Tem um livro interessante sobre isso, sobre a formação do partido, como começa, os primeiros passos, etc. Precisa ser recuperado, inclusive na Venezuela, foi bom você lembrar. Mas eu acho que é interessante começar dizendo o que aconteceu no dia 3 de janeiro. O que aconteceu no dia 3 de janeiro? Qual a natureza política dessa agressão, desse sequestro de que foi vítima o presidente Nicolás Maduro e sua companheira, certo? Porque, na realidade, os analistas da classe média e os analistas da burguesia e da grande mídia não querem nem saber para dizer o que não houve. O que eles querem exatamente é esquecer isso. É esquecer. A esquerda brasileira também, certo? Foi criado um grupo aí, Ato pela Venezuela, até que eu que dei a ideia de criar nós que demos, né, a ideia de criar uma organização junto com a Associação José Martí, aqui no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. De apoio à Revolução Bolivariana e transformaram aquilo ali numa sala de jogos, por assim dizer, de autopromoção de pequeno burguês e organizações falidas. Mas, voltando, eles não tocam, nem eles, esse povo aí novo, nem a esquerda tradicional, vamos chamar de esquerda, depois a gente faz uma análise mais detalhada. Mas ninguém, inclusive internacionalmente, viu, André e companheiros, dizem o que é aquilo. Ninguém se arrisca a dizer o que é aquilo, o que houve. Pois é. Porque se você identifica o que houve, você vai ter que dizer o que fazer. Não tem dúvida. E a esquerda, em nível mundial, em nível de Brasil, então, é um desastre ecológico, uma hecatombe, certo? Não sabe o que fazer, certo? Não sabe o que fazer, é uma coisa tragicômica. A situação da esquerda brasileira é tragicômica. Para quem já estudou a história da esquerda, eu me deu o cuidado de estudar isso, nós, do MM5, conhecemos, já fizemos esse debate, já aprofundamos, etc. e tal. Fica espantado, quem conhece, com a situação atual. Certo? Os marxistas dispersos, pouquíssimos. Nós estamos
Entre esses, e grupinhos emergentes, pessoas e tal, mas é quase nada. Dentro desse universo aí, desse mar, os marxistas são uma gota d'água, certo? Trotskista e reformista tem que ter vontade, mas não estou falando de marxista, certo? Estou falando de revolucionários que se baseiam, se ancoram em formulações científicas, em propostas científicas, não ideologias marcadas pela presença burguesa e pequena burguesa. Falando marxista, é quase nada. Certo? É muito pouco. Então, eles não querem saber, não podem, não está no âmbito de suas preocupações políticas saber o que houve na Venezuela, o que houve dia 3. Eles, inclusive, por messiânicos, são tanto reformistas quanto trotskistas, são todos messiânicos, donos da verdade, têm medo de externar uma opinião e depois essa opinião se mostrar equivocada. Sobretudo, Léo, os trotskistas que são religiosos, né? Trotskistas não são religiosos. É uma pequena diferença com você falou bem. São fanáticos religiosos, pessoas com problemas psíquicos até. Depois, nós já analisamos o trotskismo de várias maneiras, não vamos detalhar aqui, mas de qualquer forma, se trata de um tipo de messianismo que exclui, veja bem, a hipótese de estar errado, certo? Nós, marxistas, tudo que nós estamos falando aqui agora, inclusive, pode estar errado, e daí? Nós não nos omitimos diante do desconhecido, do obscuro, a gente tenta explicar e chama a discussão e vamos dentro, porque nós não temos a verdade absoluta. Quando eles não sabem, e não sabem, porque não tem instrumentos metodológicos de análise, certo? Eles recuam e não falam nada. Opa, o que houve? Cheguei agora, igual aquela piada, né? Cheguei agora, não assisti o acidente, certo? Por quê? Deus não falha, cara. E se eles falharem? Eles são deuses, né? Ou pelo Messias enviado por Deus, né? Tanto o reformista quanto os trotskistas. E, no fundo, são iguais, são fatos de uma mesma moeda. Mas nós não. Nós, os marxistas, dizemos que em 3 de janeiro do ano de 2026 ocorreu um golpe de Estado na Venezuela. Ponto. Mesmo que as instituições que compunham o Estado não tenham sido exterminadas, toda uma linha programática e ideológica que costurava aquele Estado desde o advento de Chávez foi destruída. É por isso que é um golpe de Estado. Esse Estado agora está despido, ou não é mais possuidor daquela seiva transformadora chavista. Ele acabou. Ele é um esqueleto, ele está seco. O parlamento não significa, está dominado. E as Forças Armadas também agora. Um negócio muito sério. Depois eu vou comentar com detalhe. Houve uma reforma ministerial, mas não é isso o fundamental. É que jogaram fora aquele plano configurador do Estado venezuelano desde Chávez. Por isso o Estado foi jogado no chão. Houve um golpe de Estado. Não foi um golpe de governo. Muito interessante, Léo, essa tua caracterização, viu, do golpe de Estado, pensando nessa perspectiva, que eu acho que abre um horizonte para a gente pensar mais criticamente isso, né, o processo. Para a gente pensar, né, é o que nós marxistas fazemos. A gente tem uma capacidade de raciocínio e não nos deixamos embotar pelo messianismo reformista e trotskistas que assola a esquerda no mundo inteiro.
Há organizações que se dizem de vanguarda, como, por exemplo, o PC, só para citar um, né? Eu podia citar aqui do Brasil uns 10, mas o PC grego, que fala: nós não precisamos de programa, não precisamos de programa. Somos revolucionários, matristas, e vamos tocando. Isso é uma estrutura, certamente, baseada em lideranças pessoais, demagógicas, certo? Que vão dando palpite. Aliás, eles falam que a China é capitalista, nunca provaram, nunca se dispõem a discutir. E contaminam, inclusive aqui no Brasil, forças políticas. Acreditam que a China, inclusive, porque esse povo da Grécia fala. E eu podia citar muitos exemplos. Bem, e voltando, estamos só no primeiro ponto de 7, que eu fiz minha cola aqui, para não esquecer, eu faço sempre, né? Fiquei ali, fiquei meia hora fazendo minha cola. O que é que eu tenho que falar? Só estou no primeiro ponto, na letra A do primeiro ponto. Então, vamos logo rápido, porque já passaram 11 minutos. Então, aconteceu esse golpe de Estado. O que ocorreu, que propiciou politicamente o chão político desse golpe, foi a deterioração da social-democracia. Certo? Porque o governo Chaves, e Maduro também, não houve uma ruptura de qualidade, há quem diga, eu não acredito, certo? Mas foram social-democracias radicalizadas. O que é uma social-democracia? O que é social-democracia? Social-democracia é um sistema de Estado e governo, certo? Que estrutura suas ações e seus planos a partir do atendimento das necessidades do proletariado. Certo? O contrário disso, o liberalismo, defende a partir do governo brasileiro atual, dos ganhos da burguesia, porque eles acham, assim como Adam Smith, pior que eles falam que nós marxistas estamos defasados, olha só, mas Adam Smith veio antes de Marx, e eles raciocinam a partir de Adam Smith. Exatamente. Então, quando a burguesia tem lucro, gente, o Lula fala isso todo dia, Fernando Haddad, enquanto ministro da Fazenda, falava todo e fala, ele vai sair agora, todo santo dia. Então, mas essa social-democracia, ela padece de erros estruturais, de problemas estruturais que foram teorizados magnificamente, com precisão cirúrgica, para usar um termo atual, com precisão cirúrgica, por um escritor alemão do início do século XX, chamado Robert Michels, que escreveu A Sociologia dos Partidos Políticos, onde ele fala do destino inexorável das social-democracias, sejam elas radicalizadas ou não. E a história comprovou que ele estava certo. Então, a social-democracia, mesmo a radicalizada, no caso da Venezuela, aí que nós chamamos de bolivarianismo, certo? Ou de chavismo, certo? Ela não avançou para uma radicalização, na linha da radicalização que poderia, e daí nós apoiarmos o Chaves, sempre, desembocar num cenário conjuntural que resultasse em uma revolução proletária, certo? Porque a social-democracia mantém as instituições políticas, veja bem, do Estado, mas tem uma política econômica diferenciada do liberalismo, do capitalismo liberal. Mas então o que aconteceu foi isso: um golpe de Estado contra essa debilitada já social-democracia, porque não se aprofundou. Nesse quadro das crises ocorrem cisões, alguém quer radicalizar outros lá dentro, né?
correntes, várias correntes, várias, dentro, no caso lá do PSUV, que era o partido dessa Revolução Bolivariana. Sim, nesse caso, ganhou a ala liberal, certo? E excluiu, certo, uma ala que queria manter fidelidade aos princípios chavistas, que seria a ala do Maduro. Aliás, o Maduro chamou e fez reuniões, eu acho que foi na República Dominicana, se eu não estou misturando as coisas, chamando Maduro à cooptação. Maduro falou não. Não é depois disso, podemos lembrar a data disso agora, mas na correria. Mas então, Maduro disse não, certo? Nesse quadro, essa ala, à direita do Maduro, capitaneada pelos irmãos Rodrigues, certo? Essa ala tomou o poder. E foi conivente, há evidências indiscutíveis, foi conivente com o sequestro operado, mas não, realizado sozinho, não, operado pelos Estados Unidos, sequestro do presidente Nicolás Maduro e sua companheira Cília, que também era deputada, certo? Uhum. Enfim, é disso que se trata. Então, essa deterioração formou uma ala à direita que esqueceu social-democracia e se transformou, certo? Num governo e em um Estado tipicamente liberal. Certo? Liberal. É isso que aconteceu. E nós temos que dizer, esse governo que está hoje presidido, e esse Estado que hoje é presidido pela senhora Delcy Rodrigues, é um governo liberal. É um governo que capitulou, Léo, que capitulou o imperialismo? Sim, mais do que capitulou. Está, eu vou falar mais adiante, mas está alinhado aos projetos estratégicos da facção imperialista estadunidense, na nova divisão do mundo, certo? Uhum. É um aliado, vamos dizer que é um escudeiro, não é uma qualquer, por causa do petróleo, que eu vou abordar daqui a pouco também. Mas vamos voltar. Eu anotei aqui na minha colinha, eu não posso esquecer. Então, eu uso a imagem que esse golpe de Estado apagou aquele farol que dizíamos que a Revolução Bolivariana era um farol do proletariado latino-americano. Uhum. Para nos inspirarmos naquela radicalização, naquela organização, e trabalhássemos na linha daquela radicalização. Porque nos países subdesenvolvidos, tem um escritor indiano chamado Ajaz Ahmad, que essa questão nacional é importante no combate imperialista e elemento de revolucionário. Pode transformar-se numa força revolucionária. É uma teoria importante. O nacionalismo nos países de centro do sistema vira fascismo, certo? O nacionalismo dos Estados Unidos é MAGA, isso que o Trump fala, Make America Great, nós somos grandes, somos melhores, fazemos, matamos, vocês não prestam, são subgente, tá? É isso. Uhum. Para nós aqui não, nós temos dignidade, tem que respeitar as realidades nacionais, etc. E tal. Temos ambições, planos, projetos, sonhos diferentes de vocês, certo? Agora, França, Estados Unidos, Holanda, Alemanha, isso tudo é outra coisa. Bem, na realidade, os novos dirigentes personificados nos irmãos Rodrigues, que são o presidente da Assembleia Nacional, lá é unicameral, o Poder Legislativo, né, federal. Uhum. O presidente
da Assembleia Nacional e a presidente da República, são irmãos, os famosos irmãos Rodrigues. Uhum. Eles estão acomodados, estruturados, certo? Não como uma força auxiliar, aí nós temos que ter isso muito claro, certo? Como uma ponta de lança do imperialismo na América Latina. Vamos deixar isso claro? Uhum. Vamos deixar isso claro. Eles, inclusive, já, certo? Servem de exemplo para o que o Trump já anunciou que quer fazer com Cuba. Não sei se em Cuba, eu acho que não, eles terão o sucesso que tiveram. Não, já conhecia a realidade cubana, até escrevi um livro sobre a realidade cubana, mas atualmente, confesso que eu estou desinformado da conjuntura da luta de classes interna em Cuba. Não tem como a gente chegar. Ninguém publica nada que presta, e só sai coisa de pequeno burguês e dos imperialistas. Mas eu duvido que eles encontrariam que Trump encontraria a mesma facilidade que encontrou de aliados internos na linha de uma opção estratégica. Porque não adianta só você comprar um aliado ou coisa, subornar a quem quer que seja. Adianta você ter alguém que vai manter aquilo, certo? A Trump interessa muito mais a Delcy do que a Maria Corina. Trump, já falou, eu vou voltar a isso, certo? A Maria Corina tem bases. Bem, o processo, então, da Revolução Bolivariana foi interrompido. Nesse sentido, nós podemos falar que, desgraçadamente, a Revolução Bolivariana morreu. Veja a gravidade com que isso está sendo dito. A Revolução Bolivariana é uma gravidade imensa, imensa. La Revolución Bolivariana é falecido. Se acabou. Porque o processo foi interrompido. A Revolução Bolivariana não é uma revolução leninista que tem um ato de tomada de poder. A diferença é isso. Por isso nós não chamamos rigorosamente de Revolução Bolivariana. Processo revolucionário, o nome que ele dá, mas eu chamo de processo bolivariano. Foi interrompido. Voltar a ser igual eu diria, pode haver. Vamos admitir a hipótese, enquanto hipótese é viável, que haja um contragolpe agora. Isso tem que acontecer em 1 mês ou 2. E reponha a linha madurista no poder. Tire a linha rodriguista, certo? Exclua do poder o rodriguismo, e reponha o madurismo, mesmo que não seja pessoalmente o Maduro, certo? Mesmo que não seja. Tem muita gente lá que é madurista e gente qualificada. Não vou citar nome para não... Você entendeu? Então, nesse quadro, pode haver, não vou descartar, um contragolpe, mas é pouco provável. Por quê? As medidas que esse governo tem tomado e tomou são muito sólidas, muito sólidas. Eu vou citar só 2, 3, melhor dizendo. Primeiro foi a lei dos chamados hidrocarburos, que entrega petróleo. Tem também, nessa mesma lei, implica outros metais preciosos e tal, raras, ouro. Bem, a exploração estrangeira cobrando uma ninharia. Antes não podia, só podia
criar empresas de exploração dessa riqueza em que o governo fosse majoritário. Não essa palhaçada da Petrobras aqui que nós falamos na última, como é que chama? Na última conexão, né? A Petrobras diz que é estatal, não, é palhaçada dizer que é estatal. É uma empresa mista de capital privado. Sim, é disso que se trata. Mas lá na Venezuela, não. Ações preferenciais e ordinárias tinha que ter a maioria do governo. Tinha que estar nas mãos de uma empresa maior, guarda-chuva, chamada PDVSA. Certo? Bem, e o governo esse governo atual entregou isso ao imperialismo. Um dos pretextos é que era o pretexto. Isso não. Olha bem até onde esse governo atual foi na deformação da verdade. Agora, nós queremos que essa riqueza que está debaixo da terra, improdutiva, se torne produtiva em favor dos trabalhadores venezuelanos. No momento em que é dado o golpe, a Venezuela estava produzindo alguma coisa como 800, 700, 800 mil barris de dia. No tempo de Chávez, antes de todos os boicotes chegarem a um ponto de insustentabilidade, até de roubo, boicote do imperialismo, roubaram 10 bilhões, só isso. Bilhões de dólares em ouro que a Venezuela tinha depositado no Banco Central da Inglaterra. Só para falar. Sabotagem das ações, sabotagem como é que fala aquilo? Leilões, sabotagem da moeda, de toda a natureza, sabotagem até a importação de remédios, matando gente, diabo. Mas antes, a Venezuela proibia 3.200.000 barris por dia. Antes de 2014. Eu estive na Venezuela, havia fartura, ninguém passava fome. Eu estive na Venezuela antes disso, quando a Venezuela produzia esses 3.200.000 barris, na mão da PDVSA, da estatal PDVSA. Aí se criaram programas fantásticos, programas sociais fantásticos, de peso, como o Barrio Adentro, que, aliás, foi criado por um quadro que foi, como é que chama? Cônsul da Venezuela aqui no Rio de Janeiro, Edgar Gonçalves, ele que inventou o médico, ele que criou e coordenou a implantação desse programa, Barrio Adentro, que era um sistema de saúde articulado com primeiro socorro, depois internação, operação de algo, tudo de graça, com agentes que visitavam a casa. Eu fui numa unidade de bairro dentro, em várias, conheci, vi com as mãos, vi com os olhos. Ninguém me falou. Como vi também o programa habitacional fantástico. Prédios em bairros de classe média alta, certo? Apartamento, enfim, tudo com a renda desse petróleo. 3.200.000 barris por dia que se precisa. Bem, isso foi interrompido. Então, não venha dizer que agora entregou para o americano explorar, que agora vai produzir. Não é por isso, não. Não é por isso, não. A ideia é entregar. Se deixou de produzir, foi por interferência e sabotagem de várias maneiras. Eu não vou entrar em detalhe, certo? Sabotagem petroleira ficou famosa dos Estados Unidos, certo? E agora vem os irmãos Rodrigues e dizem que agora vai produzir entregando a produção de graça, total, dando 30% antes. Olha aí, olha que coisa horrível.
E o dinheiro é gerenciado pelos Estados Unidos através de uma conta no Catar. Dá quando o Trump acorda de bom humor, toma aqui para vocês um dinheirinho para comprar um picolé. Pois é. É disso que se trata que eles estão fazendo, certo? Então, nós não temos medo de dizer isso, não. Se estivermos errados, se estávamos errados. Mas estamos enfrentando o problema. Estamos dizendo que é o que nós consideramos que é, não num chute irresponsável, mas em cima da realidade. Soltaram fascistas presos? Fascistas, golpistas, soltaram a tal anistia deles. Isso é prova. E estão agindo na linha de toda, até fascista, olha só. Há poucos dias, a seleção de beisebol, o beisebol como é que chama, na Venezuela, eu acho que até mais, empolga mais as multidões do que o futebol aqui no Brasil. É uma coisa, eles são loucos com beisebol lá, loucos com beisebol. Tem 2 times, em Caracas, que polarizam mais que Vasco e Flamengo, mais. Não pode ouvir falar do outro. Bem, é uma rivalidade importante. Em algumas cidades, outras têm times, mas... E eles têm fama de serem bons nesse negócio. Tanto é que ganharam o campeonato mundial. Venezuela é campeão mundial atualmente. Há 3 ou 4 dias. O governo já despejou uma campanha patrioteira igual aquela do Brasil Grande, que a ditadura brasileira fez enquanto torturava e matava camaradas e companheiros nossos ao som da música. Para frente, Brasil, Brasil, você lembra, né? Você já estava grande nessa época. Não, mais ou menos, eu acho. Eu tinha 9 anos. Nove anos. Quando eu escutava aquela música, correndo da repressão, eu já olhava, opa, cadê o negócio? Olha os homens. Essa música foi trilha sonora de torturas e assassinatos e de coisas bárbaras que fizeram contra o proletariado. O que ninguém fala, e tem que ser dito, que a tortura sobre nós militantes, a perseguição a nós militantes, certo? O espancamento dos militantes da esquerda tinha uma correspondente social, que era um arroxo salarial que transformou o Brasil numa grande favela, um empobrecimento sem par durante a história, durante a ditadura. Isso é que tem que ser dito, porque nós éramos contra isso, é que eles nos perseguiam, nos matavam, nos torturavam. Então, isso tem que ser dito, certo? Mas, voltando, André, essa nova lei dos hidrocarburos e essa libertação de fascistas são 2 aspectos. Está fazendo agora, nesse momento, uma reforma ministerial, certo? Para ficar mais claro por que esse governo é útil ao imperialismo, você pode estabelecer é aliado do imperialismo, Lula, no Brasil, disse que tem um caso de amor com o Trump, né? Ele acabou de dizer isso na maior cara de Que coisa pau. ridícula, né, Léo? Que coisa ridícula, né? É uma coisa repugnante. Repugnante. Lula em si já é repugnante, né? Vamos falar a verdade. Lula é responsável por todas as misérias, certo? E fúrias que acometem o proletariado brasileiro hoje. Depois vamos voltar a isso quando a gente fizer outro programa só dedicado à questão da eleição. Mas você tem aqui no Brasil, na Venezuela, o Lula da Venezuela é a Delcy, que tem penetração no proletariado, que tem base. Lula tem a CUT na mão. Lá eles têm a CTB na mão. A Delcy,
através do Willis, eu acho que é o Willis Rangel, que o cara chama, presidentão, o dono da CBT, Confederação Bolivariana Socialista dos Trabalhadores, CBST, lá, aqui é a CUT do Lula, ela tem a Lucy Rodrigues, tem a CUT deles na mão, é mais negócio. O Trump custou entender que era mais negócio para ele ficar com o Lula do que com o Bolsonaro. Tanto é que ele não fez nada, o Bolsonaro está na cadeia. O outro filho do Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, está praticamente na clandestinidade. Bolsonaro não está apoiando, Trump não está apoiando esse sujeitinho aí, esse Flávio Bolsonaro, não, para presidente, está apoiando o Lula. Está apoiando o Lula. Então, você tem aqui o que corresponde a Bolsonaro lá na Venezuela é a Maria Corina e aquele Edmundo Imundo, certo? Então, você tem Lula igual a Delcy, Bolsonaro igual a Corina. Qual a opção imperialista? Uma coisa mais segura, estratégica, porque nós estamos num momento em que se redefinem questões estratégicas de redefinição da dominação imperialista, com a fixação de novos campos, com áreas de predominância do país imperialista X ou Y. Aqui na América Latina, quem é mais útil para os Estados Unidos, que é o dono desse pedaço aqui? Quem é mais útil? O Lula, evidente. O Bolsonaro, a burguesia já abriu mão dele na outra eleição, na última que o Lula ganhou, nessa agora. Porque a burguesia falou, pô, não vamos ficar... Eu me lembro que foi você que cunhou o primeiro termo, não é mais útil, não, você usava uma palavra... que o Bolsonaro chegou um momento que ele ficou disfuncional para a burguesia. Exato. Já não cumpriu o papel. A burguesia falou, vai andar, cara. Vai andar, vai conversar lá com... Né? E apoiou o Lula, como apoia hoje. Olha bem, prestem atenção no que vai acontecer daqui uns dias, uma semana ou duas, e Lula vai fazer uma reunião com Trump na Casa Branca. E essa imprensa decadente, podre, servil do Brasil fala que Lula está contra Trump, cara. Isso é uma coisa vergonhosa. O Lula apoia a política do Trump, apesar de falar ao contrário, né? Ela faz um apoio concreto e material, certo? Diplomático de toda a natureza ao genocídio palestino. A esquerda é reformista, né, Léo? Não entende coisa nenhuma e acha que o Lula também tem contradição com o Trump, quando, na verdade, Lula é lei auxiliar, né? E trotskista também, viu? Pode ter certeza. É verdade. Como sempre, o PSTU vai apoiar Lula na segunda... Como é que chama? Segunda volta, segundo turno. Certo? No segundo turno. É o que eles fazem a propagandazinha fajuta deles. Eles, o PSTU, que eu falo, é trotskismo em geral. Mas, então... Lula é traidor, mas na hora ele deixa de ser traidor no segundo turno. Aí eles vão lá e votam nele. Eles já estão articulando aqui candidaturas, alianças. Surgiu uma aliança do pessoal PSTU, você não vai estranhar, não, embora eles se digam inimigos. Agora, tem uma coisa importante na Venezuela. Não, só querendo fazer uma questão que o Thiago pediu, sem querer te cortar. O Thiago pediu para fazer... duas perguntas para você, rapidamente, no chat aqui, fiz aqui. Primeiro, assim, se as reações da China
frente ao avanço do imperialismo dos Estados Unidos na Venezuela e Oriente Médio, não estão tímidas demais. Isso é a pergunta que ele faz. E a outra é sobre a esquerda. Se a crise da esquerda é exclusividade do Brasil ou se existe uma crise mundial da esquerda revolucionária. Desculpa, tá? Mas era importante. Duas perguntas importantes. A China, depois a gente vê a Rússia. Bem rápido, Tiago, isso merece até um programa, né? A China é um país em avanço, os Estados Unidos são um país decadente. O que o Trump está fazendo, nós já discutimos isso aqui várias vezes, ele tem que fazer mesmo. Um presidente capitalista consequente nos Estados Unidos tinha que fazer o que Trump está fazendo, essa nova acumulação primitiva que nós já discutimos aqui. Ou seja, ele tem que roubar, tem que pilhar, ele tem que matar, ele tem que sequestrar, mostrar a fase bandida, certo? Fascínora do capitalismo. Não tem que fazer isso de forma aberta. Substituir em certos lugares a escravidão assalariada pela escravidão aberta. Enfim, a China não interessa uma guerra aberta agora. A China interessa preservar, certo? Espaços muito conquistados, muito bem conquistados do ponto de vista estratégico e econômico. A China foi derrotada agora na Venezuela. Tinha contratos assim, fantásticos com a Venezuela. Uma das causas do golpe, veja bem, não estou inventando, analistas internacionais, onde é que fica? New York Times, analistas internacionais qualificados, coisa que não existe no Brasil, você tem que ir na imprensa estrangeira, dizem que uma das razões do golpe na Venezuela foi brecar a influência e a entrada da China na América Latina. E tem uma lógica terrível. A China foi derrotada. Não interessa um choque direto da China com os Estados Unidos. O que poderia fazer, certo? Hipoteticamente, era fornecer armamentos que atingissem os Estados Unidos, atingissem Miami, etc. Não interessa. É isso, Tiago, não interessa. A China tem que ficar numa expectativa de suportar tecnologicamente, certo? Segmentos internacionais que estejam contra o imperialismo. O que está acontecendo? A China está ajudando muito o Irã. A Rússia está ajudando muito o Irã. Na Venezuela, China e Rússia não podem fazer nada a curto prazo. Essa é a realidade. Não tem como. Não está em suas fronteiras para deslocar armamentos, armadas para cá, ou coisa que o vale, é abrir uma guerra que é tudo que o americano quer, ele está decadente, certo? E precisa criar uma guerra mundial para reinventar sua economia e remobilizar sua economia. Está no capital. Marx fala, por que as guerras? Para quê? Para destruir e reativar a aplicação do capital, para criar coisa. O capital só existe enquanto o capital jogado na produção. Você destrói casas, fábricas e tudo, e depois os capitais, esse é capitalismo. Isso. Capitalismo não é tesouro de pirata que fica guardado, tá? Só os trotskistas, só os trotskistas que não entendem que esse processo de destruição de forças produtivas e de mercadorias é que cria as condições para o novo ciclo de acumulação, né? Exatamente. Não entendem nada disso, eles não entendem isso. Preciso. Eles não entendem isso e não entendem outras coisas, inclusive nada. Nada. Eles não entendem também nada. Mas eles e os reformistas amigos deles, né? Essa semana eu vi aí uns reformistas
falando que vão apoiar o PSTU nas próximas eleições. Olha para você ver. Isso ninguém me contou, hein? Eu vi. Mas então, uma coisa que eles estão fazendo, certo? Nesse quadro de evitar um contragolpe, não estão fazendo para evitar um contragolpe, mas são medidas que procuram conter o contragolpe, certo? Essa coisa da patriotada do beisebol, porque Venezuela, que eu não sei o que é uma coisa, e a lei dos hidrocarburos e soltar a bandidagem fascista. Uma coisa é a reforma em curso. Toda hora que você vai na internet, certo? Você vê, trocou ministro disso, trocou ministro daquilo, etc. Tem um que tem um destaque. Trocou o ministro da Defesa, certo? Que é Vladimir Padrino Lopes, e botou um outro que eu não sei o nome. Esqueci agora. Mas, enfim, certo? Isso significa, e é importante nós nos ligarmos nisso, significa que há divergências na Força Armada, que Padrino não é da confiança dos irmãos Rodrigues. Certo? Não é da confiança de um. Então, é que botar ele para fora. Ele é relativamente jovem, cheio da saúde, conhece as Forças Armadas como a palma da mão. Por que tiraram ele? É porque há divergência. Eu disse que aquele bolivarianismo, fraturou-se, né? Como parte dessa crise. Claro que eu conheci militares de esquerda, marxistas e fiéis a Chávez até a morte. O Chávez tinha uma liderança brutal, certo? O Chávez nasceu do seio das Forças Armadas venezuelanas. Então, tinha e tem. Aí ninguém sabe o que vai dar. Isso que eu falei. É possível ter um contragolpe. Não descarto. Embora seja possível. É difícil. Mas não descarto esse contragolpe. Certo? Teve um fato também, eu até conheci pessoalmente, o novo ministro das Comunicações, o Pérez Pirella, escreve com 2 L's. O Pérez Pirella, ele era um cara de esquerda. Inclusive, fui convidado para fazer uma palestra lá no lugar pela esposa dele, também de esquerda, muito comunista, marxista, e ele foi cooptado. Ele que está gerenciando essa campanha de Venezuela campeã, que são maiores que os Estados Unidos, e tem gente de cara do PRT que entrou nessa. Até da esquerda lá, que entrou nessa. Ganhamos sim, vamos ganhar, a luta de classe também não vai. Falaram isso aqui no Brasil. Isso vai levantar o ânimo das matas, pelo contrário. Essas patriotadas é tudo de direita, de extrema-direita. De extrema-direita. Certo? Extrema-direita. E você lembra de Hitler, como é que chama? Nas Olimpíadas de 1936, ficou com um carão grande. Eu ia usar uma expressão, mas vou falar, se deu mal. Né? Ele subiu na tribuna para aplaudir a alemãozada nazista que estava competindo, e um americano negro ganhou. Esqueci o nome do cara, um velocista, ganhou as corridas. Tudo. Jesse Owen, né? Foi Jesse Owen. Jesse Owen, é esse mesmo. Mas então, mas o Hitler queria, ele usou a Olimpíada para isso, para enaltecer o espírito alemão, a raça, e fazia grandes desfiles. Venezuela vai fazer isso, está tudo indicando que o Pérez Pirella vai puxar esse cordão, certo? Até onde vai dar, eu não sei. Mas eu vi gente do PRT falando bem disso, enaltecendo a conquista, certo? Da seleção, da brava seleção espanhola, venezuelana. Pode ser que esse espírito nacional de que eu falei opere nesse sentido, ou seja, de ser positivo, mas
A história diz o contrário. O espírito nacional positivo é aquele que o Chaves falava, aquele que chamava o Bolívar, certo? Como exemplo, Miranda, os grandes pais, vamos falar assim, pais da pátria da Venezuela, e não o que chama o jogador de beisebol. Isso vamos discutir. Acho que não. Que essa exaltação do beisebol, isso não leva a porcaria nenhuma. Isso, pelo contrário, leva ao fascismo. Porque o fascismo é um fenômeno de massa. Sim. Certo? Sim. E aí você está mobilizando massa em torno de quê? De uma Venezuela unida, somos todos iguais, para frente, Brasil, braços dados, não sei o quê. Todos juntos vamos pela Venezuela, burguesia, proletariado, os irmãos Rodrigues, todo mundo vamos, viva a Venezuela. Ganhamos os Estados Unidos no beisebol, brincando. Nós, brasileiros, conhecemos bem isso. Os argentinos conhecem bem isso. Camaradas argentinos que nos ouvem, vocês conhecem bem isso. Chilenos, vocês conhecem bem isso. Vocês, chilenos. E vocês, argentinos, conhecem bem isso com Videla. Muito bem. Eu me lembro bem da figura do Videla na entrega da taça do Campeonato Mundial de Futebol na Argentina, em junho de 1978, ou julho, não sei. A felicidade do torturador, do assassino, então, Jorge Rafael Vilela, presidente-general. Não sei se aquele desgraçado já morreu, mas pegaram ele, né? Porque a Argentina é um país sério, o Brasil não é. Sim. Mas a Argentina é. Eram ele com a redemocratização na Argentina. Ele e mais 2 ou 3. Bem, eu vi um filme argentino muito bem falando disso, né? Vamos lá. E a gente tem que se perguntar, nessa perspectiva de longo prazo, André, eu vou tentar ser mais rápido, porque o tempo está voando. Como se encontra o proletariado diante de tudo isso? O proletariado, enquanto proletariado, está, em primeiro lugar, receoso, porque as organizações lá estão com medo de que eu não sei. As organizações de esquerda e sindicais. Porque lá o movimento sindical é muito forte, é superior à esquerda. Na maioria das partes, a esquerda dirige o movimento sindical, não é verdade? Na Venezuela, o movimento sindical, isso é reflexo de um tempo que dominou o reformismo e que dominou o trotskismo, certo? Na Venezuela é assim. Então, mas você tem um nível de organização, todo mundo na Venezuela é organizado. Todo mundo, eu falei e repito, todo mundo na Venezuela é organizado. Tem uma organização sindical que pega todas as categorias de trabalhadores, todas, organizados, combativos. Claro que não tem aquela... Eu estava conversando hoje com um companheiro muito combativo, muito preparado, muito experiente da Venezuela, certo? Que já teve altos cargos lá no governo Chaves, né? Depois que o Chaves caiu, mandaram ele embora também, e ele falou que não compactou com isso, e ele saiu, certo? Mas estava trocando ideia, e ele falou: a Venezuela, não temos um proletariado revolucionário. É claro que não. É claro que não. Tem um movimento. Eu vou falar com ele ainda, nós temos uma relação mais do que boa, ótima, certo? É uma pessoa fantástica, um cara experiente, sabe das coisas. Não vou dar o nome aqui para... Entendeu? Mas ele vem e fala que, felizmente, camarada, que eu mandei uma mensagem para eles lá, para o pessoal que a gente tem conhecimento e tal, falando: o que está acontecendo? Cadê o partido que vocês estão querendo criar 2 anos e não faz nada? E não anda. Por quê?
Uma das razões que ele falou que tinha oportunismo, tinha medo, tinha gente parada que não faz nada, e isso conversa, certo? Ele falou isso tudo. E ele tem razão. Ele tem razão. Não é qualquer criança, não. Um cara experiente, um maduro, tranquilo, um maduro sem trocadilho. Mas, enfim, certo? Ele falou que não tem, claro, uma classe proletária revolucionária, claro que não tem, só vai existir uma classe revolucionária, meu amigo, quando existir um partido revolucionário, porque a consciência revolucionária é introduzida no proletariado por quem? Pelo partido. É para isso que existe partido. Será que eu preciso desenhar? Pois é. Brincando, cara. Então, mas tem uma herança ideológica chavista. Haja o que houver, se você falar mal de Chaves hoje na Venezuela, você apanha na rua. Certo? Então, tem uma herança chavista muito importante que é a esquerda. Uma vez nós mandamos uma carta, eu assinei essa carta aberta aos leninistas venezuelanos. Eles estão esperando chover na horta deles, só pode ser. Tem alguns grupos que se dizem leninistas e tal, e daí? Nada. Empurra daqui, empurra dali, tem uma prática liberal, eu vou, chego mais tarde. O que é isso, cara? O que não tem nada a ver com o leninismo, né? Porque leninismo não comporta esse tipo de prática. Porra. Vamos ser. Pode esperar acontecer, cara. Tem que fazer acontecer. Isso não é voluntarismo, não. Por favor, camarada, não acham que eu sou voluntarista, que eu sou foquista e etc. e tal. Não é nada disso. Mas o partido não se cria espontaneamente a partir do movimento. Claro. Se você é leninista, você tem que acreditar que o partido não se cria. A teoria revolucionária é introduzida de forma organizada de fora para dentro, não de dentro para fora do movimento. O leninismo é isso, de fora para dentro. O nome disso é leninismo, você falou bem. O nome disso que eu falei é leninismo. Então, agora tem um elemento na Venezuela, um elemento político. O pessoal tem analisado, veja bem, como é que a burrice campeia, uma coisa óbvia. O papel político do petróleo. Presta atenção, pessoal, pelo amor de Deus. O petróleo tem um poder de catalisar contradições de classe, porque ele expõe a face aberta da exploração e do imperialismo. Isso é verdade. Como agora. A Venezuela tem a maior reserva de petróleo do mundo. Esse fator petróleo tem um papel político e ideológico que o pessoal não está vendo, só fala do econômico. Do econômico que qualquer um fala. Burro que seja, está na cara. Mas não é disso que se trata. Então, as tensões políticas e ideológicas na Venezuela serão sempre agudas por causa do petróleo. Porque as forças que buscam a cobiça imperialista sobre esse petróleo faz aflorar a natureza de classe desse imperialista contra os interesses do proletariado venezuelano. Isso tem que ser desdobrado mais. Mas tudo que a gente tem que desenhar para esse povo, que não é marxista, para nós isso é óbvio, né, André? Sem dúvida. Bem, agora, a esquerda venezuelana tem um trotskismo que não é desprezível, Aquele pessoal do Aporrê, aquilo é tudo trotskista. Tudo trotskista. A principal, como é que se lista, sei lá o nome, grupo de discussão, espaço de discussão política e ideológica na Venezuela, esse site é o Aporrê.
Aliás, está cheio de propaganda agora, eles são muito procurados, então, nossa senhora. Eu até já escrevi vários e vários artigos para eles, né? Para publicar lá. Tem que usar os trotskistas, não ser usado por eles, né? Publiquei, teve alguns que deu leitura de 2000, etc. e tal. Bem, lá dentro. Mas e o reformismo domina a maior parte da esquerda. Tem uma parte significativa trotskista e tem uma parte majoritária, amplamente majoritária, que está no PSUV, que é reformista. E nesse reformismo de deterioração continuada, esse reformismo aí entra, né, correntes dentro do PSUV abertamente, até corruptas, entram para roubar, certo? Sim. Dentro do grande guarda-chuva reformista. Agora, existem grupos pequenos, em número infinitamente maior do que aqui no Brasil, marxistas. Eu, particularmente, conheço. São conhecidos, em nível nacional, 3 grupos. Agora, como o Tiago fez a pergunta, Tiago, eu entro agora. O marxismo está em crise, em nível mundial. Mesmo aqueles que reivindicam o marxismo não tiram todas as consequências que o marxismo que chegou, né, às organizações marxistas chegou enfraquecido pela crise do marxismo em geral, principalmente a partir dos 50. Pode haver antigo, viu? Dos anos 50, porque não houve. Olha, eu vou falar uma coisa sem nenhum ufanismo, André. E eu queria deixar isso registrado. O combate mais consequente que foi dado ao reformismo, na teoria e na prática, foi dado pela Organização Marxista Revolucionária Política Operária do Brasil, criada em 1959 e oficialmente fundada em 1961. Eu fui militante dessa organização durante muito tempo. Porque a resposta à crise, veja bem, a resposta à crise do reformismo, vem lá do Khrushchev, aquela porcaria do 20º Congresso, essa crise do marxismo, quando se abriu mão do marxismo oficialmente, através do khrushchevismo, essa crise, certo? Vem daí. A única resposta que eu conheço, certo, de maior peso, foi dada, desgraçadamente, pelo Brasil. Hoje, um país apequenado, um país sujo. O Brasil é um país sujo hoje. Uma classe média indecente, de 50 milhões de pessoas, de oportunistas, de vigarista, punguista. Escravagistas e fascistas. E tem um pezinato também brabo que domina as favelas e tal, e que entra, e tem um pezinato burguês muito grande, agora tem escândalo de banco, e todo dia tem um, tal, e escândalo, o filho do Lula, escândalo e tudo. Enfim, o Brasil hoje é um país apodrecido. Acho que tem volta por si, não. No quadro de uma revolução mundial, sim, mas por si, não. Então, a função dos marxistas aqui no Brasil é fundamentalmente existir, quanto tal. Em certo sentido, então, Léo, em certo sentido, só um comentário rápido, eu sei que já estamos estourando o tempo, não tem como não falar, Léo, mas em certo sentido, guardadas as especificidades, o Brasil guarda muitas características comuns à Índia, né? Como país apodrecido ideologicamente, né? Ao mesmo tempo, o modelo da classe média e das elites no Brasil é transformar o Brasil numa espécie de miniatura de Estados Unidos em miniatura, né? Só essa observação aqui. Não, é verdade isso, e com algumas pequenas diferenças, que a classe média, o Brasil tem 1 milhão, vamos dizer 1 bilhão de habitantes. Proporcionalmente, tem uma classe média consumista com alto poder de consumo muito maior que o da Índia.
muito mais longe. Entendi. Então, é dominado por esse consumismo, mas que na Índia tem a questão da religião. No Brasil, além desse consumismo, está chegando a questão do evangelismo, né? E aí junta a fome com a vontade de comer, né? Se junta a peste com a epidemia. Mas voltando, só para concluir, aquilo que o Tiago pergunta é uma crise mundial. É uma crise mundial. Eu vejo, em alguns lugares, por exemplo, na Espanha, tem um partido chamado Partido Comunista dos Trabalhadores da Espanha, que tenta buscar o marxismo. Tá? Busca, eu vi publicações deles muito importantes. Mas um país, digamos, como a Argentina tem um MIR lá no Chile, né? Agora falando do Chile. Na Argentina eu não conheço o Partido Marxista, mas no Chile o MIR reivindica o marxismo, mas o MIR também está lutando, né? Aos trancos e barrancos. A esquerda mundial, Tiago, a crise é mundial. Não é só brasileira, não. Você perguntou da crise do marxismo, certo? Agora, dada essa situação estrutural da Venezuela, eu acho que uma nova volta na luta de classes, que vai depender muito da situação internacional, certo? Muito. Essa derrota dos Estados Unidos agora no Irã, muito importante, certo? Pode fazer ressurgir com força insuspeita, certo? Um vulcão adormecido em que os irmãos Rodrigues transformaram a Venezuela. A Venezuela era com Chávez, era um vulcão, certo? Efervescente, com todo o combate que sofreu a partir da morte do Chávez. Ficou aí no vulcão, saindo fumaça e etc., de vez em quando com alguma explosão. Com a crise do imperialismo, tomou mais dimensão, dada a formação de uma aliança estratégica com China e Rússia, tomou força, veja bem. Maduro cresceu nesse quadro, certo? Retomou o chavismo, estava retomando, por isso derrubaram ele. Já falei, estou falando outra vez. Certo? Então, os irmãos Rodrigues, eu falo as forças reformistas deterioradas, personificadas nos irmãos Rodrigues, que passaram de forças socialistas, bolivarianas, né, para forças liberais aliadas ao trumpismo. Transformaram a Venezuela num vulcão adormecido. Mas é aquele ditado, né? Cuidado que debaixo das cinzas pode haver brasas. E se bater um vento, eu chamo vento da luta de classe internacional, essas brasas viram fogo. Então, não durmam tão tranquilos, senhores burgueses. Não durmam tão tranquilos, irmãos Rodrigues. É isso, por hoje é isso. Excelente finalização essa. Não durmam tão tranquilos, irmãos Rodrigues. Sensacional. Quero dizer que foi um ótimo programa, excelente nível de debate, viu? Parabéns. Parabéns pela reflexão, pelo conjunto da reflexão. Boas perguntas que o Thiago colocou. Eu acho que esse programa aqui ele tem que ser um instrumento de reflexão, né? Não é o único, nós não somos religiosos, não somos megalomaníacos, mas entendemos que ele pode ajudar, sim, a refletir sobre a situação da luta de classe na Venezuela e fora dela. Quero pedir ao Thiago para colocar aqui, Thiago, a nossa conta do Instagram, por favor, onde vocês, internautas, podem encontrar assim, pedaços menores, frações dos nossos vídeos, né? Vídeos menores, organizados por blocos temáticos. Também a gente tem a nossa conta do YouTube, do Movimento Marxista 5 de Maio, onde vocês podem encontrar a íntegra de todos os vídeos, de todos os programas do Conexão MM5,
feitos até hoje, né? Que são 212 programas. Hoje é o programa de número 212, né? E na próxima quinta-feira, né, Léo? Estaremos aqui com mais um Conexão. É isso. Obrigado, camarada. Exatamente. Deixa eu falar uma coisa com o Tiago. Parou. Tiago, você está me ouvindo? O André? Sim. Tiago fica lá trancado na sala. Ele diz que sim, ele diz que sim, ele diz que sim. Ele diz que sim, né? Eu queria sugerir, né, que você é que cuida dessa área de comunicação, eu queria sugerir, André, que você pedisse ao Tiago, acho que o Tiago certamente... Ele está lembrando que o programa está no ar, tá? O programa está no ar, isso tudo aqui está sendo transmitido. Tudo bem. Pedi ao Tiago para botar a legenda em espanhol nesse programa para a gente reenviar para companheiros da América Latina, da Venezuela e de onde quer. Tá ok? Olha aí, Tiago, ótima ideia, viu? Amplia, ótimo. Então, valeu. Valeu. Mais uma vez, foi um prazer. Prazer. E ficamos para a próxima. Para a próxima. Tchau, tchau.